parte frontal do capô do Mustang está pronta. Como vocês já viram, essa parte aqui está reconstruída. Isso aí que vocês estão vendo é essa parte aqui que não dá mais para usar. Agora eu vou ter que fazer umas outras partes do restante da estrutura interna do capô. Essa parte aí é o restante da estrutura do capô. Como vocês podem ver, um capô bem grande. É 1,70 m de capô. Ele é bem maior do que eu. Vou ter que fazer essa parte aqui primeiro. Então essas marcações que eu fiz aqui são partes que eu vou ter que refazer em etapas. A exemplo da primeira parte que eu fiz, que é a parte superior que fica aqui em cima, essa parte aqui eu vou ter que fazer em etapas para conseguir construir todos esses desenhos que vocês estão vendo aí. Então eu vou tirar a parte inteira, vou tirar aqui, aqui, aqui e aqui. E vou tirar a lateral. Aí depois nessas marcações que eu fiz aqui, eu vou cortar partes específicas, reconstruir partes específicas, juntar todas elas e depois trazer e colocar elas nessa parte da estrutura do capô, a parte maior da estrutura do capô. Depois fazer a mesma coisa aqui e fazer a mesma coisa desse lado aqui. Esse lado não está tão ruim quanto o outro lado, mas vai dar trabalho do mesmo jeito. Não adianta eu querer ficar dobrando, tentando dobrar uma parte dessa aqui em uma única chapa, porque eu não vou conseguir. Então, vou cortar, fazer em etapas, eu vou ter o resultado igual à ponta a parte superior do capô que eu já fiz. Quando a gente começa a pensar no serviço, a gente pensa numa estratégia, mas no decorrer do período, no decorrer do trabalho, pode haver alguma modificação e você pensar de um jeito diferente para conseguir fazer a peça com um pouco mais, digamos assim, um pouco mais de agilidade e o trabalho ser menos trabalhoso. Depois que eu tirei a peça fora, a parte que eu preciso refazer fora, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar fazer esse espaço interno aqui, ó, aqui na curva, acompanhando toda essa curva, essa parte inteira aqui, uma única peça, uma única chapa. Aí depois eu vou ter que fazer essa parte com essa curva e depois fazer aqui as extremidades. Eu ia fazer em muito mais partes para conseguir fazer esse pedaço. Eu estava imaginando em fazer muito mais partes, enquanto a peça, esse pedaço estava lá na estrutura do capô. Mas agora que eu tirei, dá para ter uma ideia melhor de como proceder aqui para fazer o trabalho. Eu vou tentar fazer essa parte interna aqui em uma única peça, reconstruir esses desenhos, replicar esses desenhos, esses relevos que tem aqui, e depois a gente vai fazer as outras partes. Então vou fazer essa parte interna, tomara que eu seja muito bem sucedido. Minha chapa tá aí limpinha, preparada para ser cortada. Toda vez que a gente for cortar um pedaço de chapa para fazer uma peça e ela tiver relevos igual aqui, ó, deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Ela tiver relevos assim que você vai ter que puxar, a gente tem que cortar sempre. Eu poderia cortar aqui, por exemplo, mas deixa eu arrumar o foco. Poderia cortar aqui, por exemplo, mas no momento de fazer essa curva, a chapa que está aqui, ela vai encolher. Então você tem que sempre cortar muito mais chapa do que você vai aparentemente precisar, porque todos esses relevos aqui, todos esses desenhos que a gente tem que fazer, ele vai puxar a chapa e ela vai encolher. Então a gente tem que cortar sempre a chapa bem maior do que aquilo que a gente planeja ou acha que vai ser utilizado. Beleza? Agora é só cortar e começar a fazer os desenhos. Bom pessoal, vamos lá ao resultado final da recuperação de uma parte da estrutura do capô do Mustang. Aqui vocês estão vendo a parte original do carro, que está bem ruim. Vou mostrar a parte de trás aqui para vocês verem. Tudo comido por ferrugem. A única parte que está boa é só esse trecho aqui, ó. E agora a peça que eu, seguindo aqueles desenhos, aquele molde, vamos chamar assim, eu reconstruí essa parte aqui, ó. Então todos os desenhos que essa daqui tem, essa daqui também tem, certo? Então tá reconstruído a parte. Deixa eu mostrar a parte de trás aqui, ó, como é que ficou. Tive que fazer em etapas. Não sei se seria possível fazer uma peça dessa daqui numa única chapa, talvez só com uma ferramenta de estamparia, mas isso seria totalmente inviável. Fazer uma ferramenta de estamparia para fazer uma única peça ia custar um valor assim fora do que a gente consegue imaginar e não compensaria nunca. Numa dobradeira, não sei se seria possível fazer. Não posso dizer que sim nem dizer que não, porque eu não tenho conhecimento disso.
naquela roda inglesa? Também não sei dizer. Sei que é possível fazer muita coisa com essa roda inglesa, mas nesse caso aqui, que a estrutura tem muitas dobras, muitos desenhos, muitas curvas, rebaixos, ressaltos, então aqui tem outro, eu não sei se seria possível fazer. Eu usei aqui o sistema de fazer por partes, e foi o jeito que eu consegui reconstruir a peça numa chapa boa para a gente colocar lá no lugar, certo? Então aqui, esse trecho que ia lá na estrutura interna do capô, já está reconstruído, parte finalizada, todos os pedaços estão construídos e em boas condições. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa peça aqui em cima dessa, vou marcar, porque eu fiz com excesso de chapa, para fazer os cortes certinho, para colocar lá na estrutura do capô, na parte que está boa. Aqui vocês conseguem ver que tem um quadrado. O ressalto que tinha aqui, eu tirei ele e transplantei aqui, ó, e coloquei nessa peça nova. Por que eu fiz isso? Porque quando eu estava fazendo esse ressalto aqui, ó, ele ficava aqui. Eu estava criando esse ressalto, eu exagerei na força, e aqui dentro, não sei se eu vou conseguir mostrar, rompeu a peça. Rompeu a parte de cima aqui que eu estava fazendo, ó. Aí ela rompeu a parte de cima. Aí eu preferi já tirar o ressalto original inteiro, ele já tem a medida, já tem a altura certa, já tudo correto. Cortei o quadradinho, tirei a parte que estragou e coloquei a peça original. Foi a única parte da peça original que eu reutilizei aqui na peça que eu fiz. Agora, para vocês verem, ó, a peça nova que eu fiz está sobre a peça antiga. Tudo sincronizado e dentro da medida. Algumas partes a gente vai ajustar na hora que eu for fazer a soldagem lá, ó. Mas todo o desenho combina. Aqui também vai combinar no momento que eu fizer a ajustagem lá. Essa parte aqui de baixo dobrou, ela não é assim, mas a peça que eu fiz, ela cabe direitinho em cima da peça original do carro. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Que a peça antiga está ali embaixo, ó. E a peça nova simplesmente encaixa sobre a peça antiga. Então agora eu vou tirar o excesso de chapa que tem e começar a preparar essa parte nova, para voltar lá para a estrutura do capô. Aliás, para ser colocada na estrutura do capô, na parte que está boa. Continuando aqui no capô do Mustang, vocês viram aí as primeiras imagens. Eu mostrei ali o taquinho para lixar, com a lixa 80 seca. Eu lixei, tirei o pó, vocês viram que eu tirei o excesso de ferrugem, tirei o pó mais grave. E agora o que vocês estão vendo aqui, já é a peça tratada. Isso aqui já é o dia seguinte, olha como é que fica. O foco melhorar. Fica tudo escurecido, onde tinha ferrugem fica escurecido, significa que o produto tratou essa parte interna aqui, tratou os pontos de ferrugem. E agora o que a gente pode fazer? Eu ainda vou fazer parte de funilaria, vou juntar as duas partes. Aqui é só a folha, eu vou ter que juntar a estrutura interna.
Então o que a gente poderia fazer aqui agora? Dar uma leve lixada, aplicar um wash primer, depois aplicar um primer PU e deixar, e a peça estaria protegida. E é o que a gente vai fazer mais pra frente na hora que eu for fechar as duas peças. Isso aqui todo esse trecho vai ser pintado. A gente vai aplicar uma proteção aqui por dentro para depois eu juntar as duas partes. Parte de acabamento e parte estrutural. Essa daqui é a folha de acabamento, depois a gente vai fazer a parte estrutural, vai juntar as duas peças. Beleza? Então a parte de ferrugem que tinha aqui por dentro tá tratada e a peça foi salva, digamos assim. Então agora eu posso dar continuidade na outra parte, que é organizar tudo. Eu já medi, eu já coloquei a estrutura interna aqui dentro. Eu já tirei as medidas que eu precisava e agora eu vou juntar as duas partes da estrutura que eu construí, que vocês já acompanharam. Essa daqui é a primeira parte que eu fiz, que vocês já acompanharam. Essa aqui é a parte frontal do capô, o bico da estrutura do capô. Então essa parte está concluída. Aqui dentro também vocês já acompanharam que eu fiz essa parte aqui. Vocês conseguem ver ainda a solda, porque eu não desbastei. Não fiz o acabamento final, que vai ficar igual a esse lado aqui, ó. Algumas coisinhas da solda vai ficar e depois a gente faz o acabamento com massa. Mas eu quero esse padrão de acabamento depois na solda. Então vocês acompanharam que eu fiz essa parte. Fiz aquela parte. Aqui já tem a linha de corte. Que eu já medi, já tirei as medidas necessárias. Que essa linha de corte aqui é onde a gente vai emendar. Onde eu vou emendar esse trecho aqui. Para daí a peça se tornar uma única parte de estrutura. Então agora eu vou cortar aqueles trechos, aquele excesso de chapa. Como eu já disse, eu sempre faço com mais chapa. É desejável, é o que a gente procura fazer. Ter chapa para cortar e não precisar emendar. Beleza? Então agora eu vou terminar de fazer esses cortes, os últimos acertos. Já vou emendar as duas partes. E quando eu mostrar de novo, eu já quero mostrar toda essa parte aqui pronta. Inclusive com os pontos de solda desbastados. Falei pra vocês numa parte passada aí que eu iria, quando voltasse, iria mostrar a parte estrutural do capô. Deixa eu melhorar aqui que a luz não tá ajudando. Soldada e desbastada, mas vocês já acompanharam aí que a gente já pintou por dentro, aplicou o KPO para fazer a junção das duas peças, que ele já tinha isso e deu um trabalhão danado para tirar. E já montei o capô também, já acertei a dobra aqui do capô, então ele já fechou. Eu já montei o capô, na verdade. Então ele tá pronto aqui a parte interna, né, que vocês acompanharam aí todo o processo de construção dessas partes. Toda essa parte cinza são partes que eu refiz. E essa parte mais amarelada aí é a parte original do carro. Então, como vocês estão vendo aí, o capô já está montado, colocado no lugar. A gente já testou alinhamento com os paralamas, mas infelizmente aqui na frente, na parte dianteira do capô, não ficou bom. E eu vou ter que refazer um pedaço para conseguir o alinhamento. Eu vou fechar o capô para mostrar para vocês. Agora, com o capô fechado, essas aberturas aqui do capô e paralama, a gente vai melhorar ela, mas elas são
bem avantajada mesmo essas aberturas. Aqui tá com quase 1,5 cm, mas a gente mediu antes de tirar e elas são bem largas mesmo. Mas isso aí depois a gente vai tentar deixar o mais justo possível. Como vocês podem ver, o capô tá no lugar e fechado. A parte que não ficou legal é o bico. Ele ficou muito reto. A estrutura interna que eu construí, principalmente essa parte aqui da frente, ela ficou na curva ao contrário, ela ficou assim, e ela teria que ficar assim. Então eu vou ter que fazer uma cirurgia ali no meio, vou ter que tirar um pedaço, porque senão eu não vou conseguir acertar essa linha do capô. Ele tem que baixar as pontas para combinar aqui com o paralama. Eu vou ter que fazer a cirurgia ali no meio, não tem jeito. Eu não esperava fazer isso, contava que tivesse montado tudo certo, eu estava contando que eu teria montado tudo certo, mas infelizmente aconteceu. Isso aqui é uma coisa muito grande de se fazer, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca fiz isso no meu tempo de funileiro, digamos assim, e é um trabalho muito gigantesco, tudo que foi feito nesse capô. É normal acontecer esse tipo de coisa. Num primeiro momento de conclusão do trabalho que você fez na peça, é normal um tipo de coisa acontecer, vista a quantidade de trabalho que eu tive que fazer nesse capô. Todas as partes podres que eu tive que retirar, o tamanho desse capô aqui que é gigantesco, 1,70 m só de capô. Então é normal isso acontecer. Aconteceu aqui, poderia acontecer numa peça menor, isso é normal acontecer. O importante é não perder a cabeça, olhar para a peça, ver onde é que está o defeito, conseguir resolver, fazer a intervenção que é necessária e resolver o problema. Eu vou ter que tirar uma parte ali no meio, onde fica o engate, o buraco onde encaixa a fechadura, e fazer um corte aqui na ponta da frente, na ponta, para conseguir fazer com que essa abertura mude. O ângulo que está assim mude para esse ângulo.